E aí galera, beleza? Vamos lá. Recebi do Rubão, Dr. Rubens deixou esse escudo comigo, né? Quem lançou ele oficialmente foi o Vicente do GER. O Pedrinho encabeçou o projeto junto com ele, né? Principalmente na divulgação e utilização. E os caras do GER estão usando bastante esse escudo aqui. Ainda é um protótipo, né? No Brasil ainda não tem nada oficialmente autorizando o uso desse escudo, até porque tem que passar por Rendex, um monte de outras coisas, mas já está sendo testado na parte tática do produto, tá? Então, mais uma vez, a gente primeiro inicia o treinamento tático, o treinamento, vamos dizer assim, prático dele, e aí depois é óbvio, a gente vai fazer uma avaliação técnica, ver se aguenta tiro, se não aguenta. Já fizeram vários testes, né, na internet, vários testes por aí, e realmente banca bastante os disparos. Eu não tive contato com ele ainda, a primeira vez que eu estou pegando isso é hoje, né? Então não treinei com ele ainda, não fiz nenhum treinamento mais profundo, não operei com ele, né? Que é a coisa mais importante a gente colocar a prova realmente na parte da operação. Mas o primeiro contato que eu tive com ele eu achei bem interessante. Eu achei assim, é uma ocorrência bem pontual que nós vamos tratar, né? Nós vamos tratar com uma ocorrência bem elaborada, vamos dizer isso. Eu praticamente não vejo ele como uma ferramenta para varredura primária, né? Opinião minha pessoal, eu praticamente não vejo, mas pode ser uma ferramenta, assim como um escudo normal, assim como um mini shield, assim como um visor noturno, assim como um termal, são ferramentas que a gente vai ter na nossa caixa de ferramentas. Do que eu peguei ele aqui, né? Fiz 2 ou 3 movimentações só, não fiz nada de entrada, não fiz nada, mas pelo que eu consigo ver, realmente é bem robusto, né? Algumas preocupações que a gente já conversou foi do espaçamento aqui da arma, né? Porque o ferrolho ele tem que correr, né? O ferrolho ele tem que fazer esse movimento aqui durante o disparo, então tem esse espaçamento. Pode ser que passe um tiro por aqui, né? Mas é um pouco melhor eu ter isso do que não ter nada e tomar um tiro no meio da cara. Então já é uma vantagem do escudo, por mais que ele tenha essas pequenas frestas, né? Até aí já é uma vantagem maior. Dos parafusos aqui também, né? Não sei se os parafusos têm uma proteção balística, não tem, mas por que eu falo isso? Porque a própria Imbra, num tempo atrás, eu conversando com alguns dos engenheiros, ele falou que a gente tinha uma preocupação de tentar tirar esses parafusos, né? Talvez uma dica pro Vicente, pro Pedrinho, não sei quem tá encabeçando isso, talvez pensar nisso aqui de um jeito que ele prenda na lateral da arma aqui. Por que eu falo isso? Porque a Imbra perguntou algumas ideias, a gente deu algumas ideias e eles lançaram isso. Hoje ele tem uma peça que prende aqui do lado, né? Então não tem furo nenhum para a parte de parafusos. Os parafusos estão todos na lateral, mas ele não fixa, ele prende por braçadeira aqui. Depois a gente faz um vídeo explicando qualquer coisa, foi isso aí. Talvez uma dica só coisas elucubrando, né? Que eu também não sei a composição, tô falando só coisa que seria legal. Da utilização dele, eu acho legal a ideia, né? Eu acho que, pô, é o mundo perfeito você poder ver dentro do ambiente sem estar realmente correndo o risco de tomar um tiro na cara. Algumas coisas que a gente vai ter que avaliar: peso dele durante a operação, né? Pega uma casa muito grande para varrer, pega várias casas para varrer. Talvez isso seja um problema, né? Quando você tem arma longa, você tem um apoio de ombro, você tem a mão espaçada, que isso traz um centro de gravidade melhor, então você acaba tendo menos esforço, né? Aqui você está segurando uma pistola, centro de gravidade um pouco maior, talvez você faça um pouco mais de força, né? Ao longo dos dias usando isso, ao longo de operação usando isso o dia inteiro, talvez isso pode trazer algum problema. Também ainda elucubrando coisas que eu não coloquei na prática para fazer. A utilização dele, né? O Rubão me explicou algumas coisas, como é que utiliza ele, até eu fiquei um pouco na dúvida de algumas coisas. A bandoleira, né? É uma ferramenta que tem que ser usada como bandoleira, assim como uma arma longa, porque ele pode ser tanto usado como primário como secundário. Então ele tem que estar com uma bandoleira, até porque eu não consigo dispensar uma arma no meio da casa. Então ele tem que estar com uma bandoleira. A parte prática de utilização da bandoleira, aquilo que eu vi aí, né? Fiz alguns testes ali. Ela é interessante ficar naquela posição pingente que a gente fala, né? Posição, um monte de outros nomes que tem aí. Seria passada somente aqui na parte de trás do pescoço, tá? Então ela vai ficar nessa posição. Se eu tentar passar ela aqui, por mais que a bandoleira esteja bem larga, pode ser que ela traga um problema, porque ela vai cruzar na minha mão aqui, tá? Então não consigo. Pode ser. Talvez se deixar ela um pouco mais larga, vamos até testar aqui para ver, né? Pra você ver como eu não peguei mesmo até agora. Vamos ver se ficaria bom, melhor ou pior. Não sei ainda. Tudo é teste. Mesmo assim, ela vai pegar na mão aqui. Talvez se tivesse com a arma aqui, né? Aqui pode ser, talvez funcione, tá? Aqui é bom que se eu conseguir jogar a arma, ela tá aqui, tá? Então são situações que a gente tem que avaliar ela, assim como uma arma longa vai trabalhar com a bandoleira também, tá? Então talvez trabalhar com ela no pescoço seja realmente mais prático, mas se eu precisar largar ela, eu vou ter que passar a mão por aqui como uma arma longa e jogar ela para trás, né? Algumas coisas que nós
conversamos ali fora nos bastidores, né, vamos dizer assim. Uma coisa que não agrada o Rubão que me falou, e depois eu pensei nisso também, é verdade, né? Quando a gente tá com a arma longa, né, tô com meu fuzil lá que seja, e aí eu pego meu fuzil, vou baixar ele, fazer uma transição de arma, eu travo a minha arma, né? Então se eu tiver com uma pistola que ela não tem trava, né, no caso as nossas hoje, dia 22 da Polícia Militar, da Polícia Civil, algumas têm trava, talvez se eu pegar uma Glock que não tenha trava, no momento que eu estou aqui, estou atirando, preciso fazer uma transição, e eu jogo ela para trás, né? Talvez pode correr o risco de enroscar em alguma coisa, né? Que a gente anda com o cinto cheio de tatuís, né? Parecendo prateleira de puta, né? Então vai acabar enroscando e muitas vezes essa arma pode parar na posição que ela esteja apontada para minha arma. Então eu tenho que tomar um certo cuidado. Uma solução seria trabalhar com uma arma com trava. Então toda vez que eu tivesse com a arma no mini shield aqui, né? Nesse escudo, esse tie, seria trabalhar com uma arma sempre com trava. Então se eu tiver que fazer essa transição, que seja em algum momento, eu travo a arma, aí fica mais seguro, né? Eu consigo ter uma arma travada aqui para poder realmente garantir minha segurança, não ter um disparo acidental se enroscar o gatilho em alguma coisa. Só uma sugestão, aí entra aquela coisa que a gente sempre fala de inteligência tática, o cara quando for trabalhar ele tem que ter noção que a arma que está aqui tem que estar travada, senão ela não vai trazer essa segurança, tá? Então eu acho que são algumas coisas que a gente tem que pontuar na utilização do escudo. Da lanterna a mesma coisa, né? Eu vou ter que dar um jeito de passar se eu tiver com a lanterna aqui, eu vou ter que passar esse fio, esse acionador para cá, porque eu não vou conseguir acionar a lanterna. Então se eu tiver com uma lanterna aqui, tem que ser a lanterna que tem um acionador remoto. E aí entra as que eu conheço desse padrão, as Surefire da vida, não sei se o Olight tem, não sei se uma outra tem, mas vai ter que fazer todo esse mecanismo de acionamento da lanterna, que é um dificultador aqui. E para o CQB a gente sabe que a lanterna não é nem questão de ser importante, né? Ela é essencial, não é nem questão de ser importante, ela é essencial para o CQB. Então eu tenho que pensar muitas vezes nisso, né? De como eu vou colocar a minha lanterna. Tem que ser uma lanterna que ela tenha um acionamento remoto aqui para o lado de cá. E aí tem que pensar onde colocar na minha pistola, tá? É mais talvez aí que a gente tenha que pensar como fazer isso. Outras possibilidades, deixa eu ver. Posição de pronto alto, tem que lembrar, eu estava até pensando nisso aí agora há pouco. Então o cara que está muito acostumado, né? Ele vai estar trabalhando com a pistola e aí ele vai acabar fazendo pronto alto, tomar cuidado para não bater isso na cara. Tem muito cara que gosta de trabalhar com a arma aqui, né? Muito cara que vai pegar a pistola normal, o cara muitas vezes vai estar aqui e o cara faz isso aqui direto. Se ele fizer isso aqui com o escudo, vai bater no meio da cara. Então o cara tem que criar uma doutrina de que te trazer para cá, ou ele traz ela assim, ou simplesmente ele abaixa a mão numa posição aí de segurança, num 45 graus aí, numa posição 3, mudar um pouco essa técnica dele de ficar levantando, que isso aqui vai bater na cara. Uma hora ou outra, no meio do estresse, o cara entra com tudo e ele vai bater na cara. Então tem que criar-se uma nova técnica para poder você baixar a mão para cá. Então são algumas coisas que pegando o escudo a gente vai acabando olhando. Tomada de ângulo, né? Isso é uma coisa que a gente acabou treinando até com o laser. Quando eu vou dominar o ângulo, né, nessa posição do escudo, a gente tem mania de virar a mão de lado, né? Vou trazer a mão de lado para cá. Só que toda vez que eu tirar a mão de lado para cá, eu tenho que lembrar que minha cabeça vai estar nesse vão aqui, ó. Eu tenho um espaço. Então o que eu tenho que fazer? Eu tenho que trazer o escudo sempre reto, né? E aí lembrar de trazer o meu cotovelo para dentro. Então vai ficar uma posição não tão confortável, mas segura. Não quero conforto agora, quero segurança. Então eu venho de uma altura que está protegendo tanto a minha cabeça quanto o meu tórax e trago meu cotovelo para dentro. Eu acho que seria essa a melhor posição, né, de utilizar do que o angular. A gente tem mania de angular, né? A gente angula para poder dominar o ângulo por causa da perna e braço. Só que lembrar que isso aqui está exposto, tá? Não fiz o teste ainda de disparo com ela, não sei, mas me falaram que é muito bom a parte de recuo. Aí deve ser mesmo, porque você tem um peso na arma, a arma não sobe. Então a arma está parada, você consegue ter um grupamento melhor. Isso é meio óbvio, né? Na posição do olho, quando eu coloco para atirar na altura do olho, tem que pensar, talvez a gente subir um pouco mais. Isso aqui está protegendo muito acima da minha cabeça e era esquema de proteger um pouquinho mais abaixo. Sei lá, talvez trazer mais ou menos nessa altura aqui, só que aqui a minha arma ela tá fora da minha alça e massa. Não é que você quer fazer um tiro mais preciso, né? Precisa pegar uma ocorrência, por exemplo, uma intervenção rápida, um resgate refém emergencial, qualquer coisa, precisa dar um tiro muito preciso, talvez subir um pouquinho mais, né? Para isso aqui poder descer e a arma tá um pouquinho mais para cima para trazer um pouco mais de proteção pro rosto. Também não fiz teste ainda, tem que fazer um force on force, principalmente com airsoft, né, ou paintball, para até ver onde vai pegar o tiro, para a gente testar essas utilizações aí. Fora isso, de entrar primariamente com esse escudo, não sei se é
muito legal, né? Porque você acaba perdendo um pouco de mobilidade. Você olhando assim, né? No primeiro momento você parece que perde um pouco de mobilidade. Mas pode ser uma excelente ferramenta para uma ameaça ativa. Então, cheguei aqui dentro. O cara, vou imaginar, tô cumprindo o mandado, isso aqui tá minha ferramenta, tô de segundo homem, terceiro homem, que seja, nem que esteja o primeiro tá com arma longa. Chega aqui, por exemplo, vou dominar, tomei tiro lá de dentro. Ladrão embarricado, criminoso embarricado. O que eu vou ter que fazer agora? Essa minha arma vai estar guardada. Eu pego essa outra arma que ela está com o escudo e eu acabo fazendo a utilização. Porque eu consigo ter um visual melhor, né? Estou realmente tendo uma proteção aqui, consigo bater a lanterna e efetuar um disparo. Ou até verbalizar com o cara que seja, né? Talvez o criminoso embarricado, você está aqui, ó, está mais protegido, está verbalizando com esse cara. Assim como a gente usa o mini shield. Muitas vezes a gente não pega o mini shield e coloca aqui o escudo para o outro cara poder visualizar e fazer um engajamento. Talvez isso é uma ferramenta que eu consiga utilizar. Muita gente fala de ter só um desse na equipe, né? Até por questão de peso e tal. Tem que pensar no ataque bilateral. Imagina que essa porta fosse uma porta de centro. Tenho duas possibilidades de confronto. Então é legal ter os dois aqui. Tá? Se for pensar nisso, tem que ter os dois, porque não tem como eu adivinhar que as portas serão sempre ataque unilateral, pode ser que o ataque seja bilateral. Então são coisas que eu tenho que pensar na equipe, tem que ter pelo menos dois desse aqui para poder começar a pensar em ele ter uma utilidade 100% efetiva dentro de uma casa. O que mais que eu pensaria, galera? Troca de carregador, não sei como é que funciona ainda, né? Talvez aquilo pode bater na boca, que a gente tem a mania de trazer para cá o carregador. Tem que tomar um certo cuidado quanto a isso, né? Não sei se ele dá mais pane ou menos pane na arma. Tem que fazer um teste. Isso aí o Pedrinho deu bastante tiro, mas eu não reparei se ele fez isso, né? A troca de carregador, solução de pane, né? Não sei se isso aqui vai ser muito útil, solução de pane. Tem que treinar isso daí também. O que mais que deveria pensar? Eu acho que basicamente é isso que a gente falaria dele. Eu praticamente achei uma ferramenta muito útil, né? Principalmente quando a gente trabalha com uma tropa que tem um pouco menos de treinamento, né? Tudo que a gente pensa em proteção balística, quando você leva para uma tropa que tem menos treino, é mais vantajoso. Quando você trabalha com uma tropa que é mais ligeira, uma tropa mais rápida, que treina direto, ou para mexer a tomada de ângulo, fica uma coisa mais segura fazer sem escudo. Quando você coloca proteções balísticas, eu acho que ela favorece bastante uma tropa que não tenha tanto treinamento. E aí você tem uma ferramenta que ela te auxilia nesse treinamento. Né? Agora é fazer teste de campo e a gente volta, faz uma análise realmente do teste de campo. Vou treinar com ela agora aqui, fazer uma prática para ver, dominar ângulo, jogar, tentar conectar uma lanterna, que a gente tem uma avaliação mais assertiva de falar se o negócio é bom ou o negócio é ruim. Pelo que parecendo, parece que é um negócio que vai agregar bastante. Se vai usar ou não, aí depende de muita outra coisa, né? Aí depende de equipe, de perfil de tomada, velocidade, de ação, um monte de outras coisas, mas aparentemente é um produto que vai agregar bastante aí, principalmente trazendo segurança. Fechou? Já já a gente volta aí, né? Mais para frente com o feedback da parte de disparos. Valeu!